né? Bom, veja só, né? Um último acontecimento para ilustrar bem essa caracterização que nós estamos fazendo de capitulação, porque tudo isso é uma capitulação. Essa semana, mais para o final da semana, semana passada, mais para o final de semana, não sei se foi na sexta ou no sábado, acho que foi na sexta-feira, o candidato do PSB, né, Partido Burguês, Marcelo Freixo, estava fazendo campanha eleitoral numa feira. Aí chegaram uns bolsonaristas. Pelo que se viu no vídeo, há um vídeo da coisa. Os bolsonaristas chegaram e começaram a gritar palavras de ordem, né? Pelo que eu entendi do áudio do vídeo que foi publicado, eles gritavam que o Freixo não é bom para o meu estado, né? Alguma coisa assim. E ficaram naquela guerra de palavras de ordem. Aí o Freixo foi embora, né? Temendo um confronto com os bolsonaristas, ele foi embora. E aí começou a se espalhar nas redes sociais que ele teria sido agredido, ameaçado, sei lá o quê. Que não parece ser muito razoável essa acusação. Esse fato, ele ilustra bem a coisa. Porque você não é que o fato dele ter ido embora simplesmente caracteriza a capitulação. Sei lá, se você está... Não vamos também estimular os militantes ao suicídio. Você está distribuindo panfleto numa praça. Você está em 3, aparecem 15 bolsonaristas, você não vai brigar, né? Porque é uma coisa desproporcional. Mas a sua política geral é o seguinte, na próxima vez que você for nessa praça, você vai com 20 e você não vai deixar os bolsonaristas expulsarem você da praça. Quer dizer, você tem uma política para resistir. Aqui não. Aqui apareceram os bolsonaristas, já todo mundo quer lei, quer condenar, quer não sei o quê, quer não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso é uma capitulação diante do bolsonarismo. O pessoal não quer enfrentar o bolsonarismo. Votam as coisas do Bolsonaro, se escondem de trás de leis antidemocráticas, que todo mundo sabe que não vai surtir nenhum efeito. Por exemplo, seja qual for a lei que existir no país, o que é que vai acontecer se... vamos supor, os bolsonaristas fossem mesmo para intimidar o Marcelo Freixo lá. Ele ia ligar para um juiz, o juiz ia lá. Ele pode chamar a polícia, mas chamar a polícia vai resolver a parada dele? A gente sabe que boa parte da polícia é bolsonarista. O juiz não vai vir pessoalmente. Você não vai ligar para o Alexandre de Moraes e falar: ministro, eu estou sendo agredido aqui na feira aqui de não sei aonde. Não faz sentido isso daí. Ninguém vai ser protegido pela lei. Ninguém vai ser protegido pela polícia do bolsonarismo, né? É uma coisa muito evidente. Então, quando a pessoa apela para a lei, apela para o judiciário, né, e a gente deve entender o seguinte: quando a gente fala judiciário, nós estamos falando de um sistema, que é um sistema judiciário, policial e carcerário. Porque o judiciário sem os outros dois seria só um teatro. O bom, né, do poder do juiz é que ele chama a polícia, ele emite uma ordem e fala assim: prenda, está condenado, vai passar tantos anos na penitenciária. Então, quer dizer, juiz, polícia e cárcere. Se não tiver os três, não é um sistema judiciário real. Como é que você vai... Por que esse sistema repressivo vai beneficiar a esquerda brasileira? Sendo que isso daqui é um sistema que, curiosamente, essa mesma esquerda fala que é todo um sistema que mostra que o Brasil nunca saiu da escravidão, Como é que o sistema escravagista vai beneficiar a esquerda? Essa é uma coisa que não dá para entender. Então, quando a esquerda faz um apelo a esse sistema judiciário, policial e carcerário, é uma capitulação. É uma capitulação diante desse sistema,
Porque aí não adianta depois falar, não, mas a polícia mata o povo na periferia, porque você considera que a polícia é uma coisa democrática. Então, quando mata o povo na periferia, ou é democrático também, ou é uma coisa, um acidente. Não faz parte do sistema. Não dá para acusar, né, o sistema de matar. É um policial aí que perdeu a cabeça. O único problema é que a gente vai ver que esse policial que perdeu a cabeça é quase toda a tropa. Então, como é que vai ficar? É uma política capituladora, né? Somando os acontecimentos, ao invés de chamar atos do Lula o mais amplo possível, ato restrito com detetor de metais e revista na porta. Ao invés de pedir o máximo de liberdade nas eleições, restringir o máximo a eleição para evitar o bolsonarismo, que já é uma derrota moral muito grande, né? Usar a Lei de Segurança Nacional, usar o judiciário. Quer dizer, a defesa... O que a esquerda está dizendo é o seguinte, a defesa da democracia está com o sistema judiciário. Se é assim, nós perdemos totalmente. Por isso é uma capitulação. Quer dizer, ao invés de mobilizar o povo contra o bolsonarismo, né, até o momento, né, a gente precisa ter uma... Esse é um outro aspecto, eu já ia pulando isso daqui. Ao invés de mobilizar o povo contra o bolsonarismo, chamam a justiça. Mas não é só isso. Tem um detalhe aqui que é muito importante a gente destacar. É o clima de pânico diante dos bolsonaristas. A histeria, né? Quer dizer, apareceu lá um deputado bolsonarista na feira, pronto, os bolsonaristas estão tomando o mundo de assalto. O que aconteceu até agora, nós temos que ser bem realistas, são fatos isolados provocados por indivíduos bolsonaristas. Alguns nem são fatos verdadeiros, né? O fato importante é esse assassinato em Foz do Iguaçu, mas ao que tudo indica, isso aí não foi orientado, ao que tudo indica não, é bastante óbvio que isso aí não foi orientado por ninguém. O cidadão lá, sei lá, é uma pessoa violenta, é uma pessoa de cabeça muito quente, né? Nós temos visto, inclusive, que muitos bolsonaristas são pessoas de cabeça quente. Eles fazem umas coisas que você fala, não, isso aí não é normal. A pessoa não tem autocontrole, né? Mas são fatos isolados. Não está em marcha, né? Até agora não apareceu nada que nos dissesse isso. Que há toda uma operação bolsonarista para a intimidação dos adversários. O próprio Bolsonaro falou sobre o que aconteceu no Paraná, ele deu uma declaração que ele dizia o seguinte, que se as pessoas que fazem isso pensam que estão do nosso lado, estão equivocadas, elas estão do lado de lá, porque a esquerda, que é cheia de bandidos, gente violenta, etc. e tal. Ele seria, na autoimagem dele, ele seria uma pessoa respeitadora da lei, né? Então, quer dizer, até agora não aconteceu nada e você já tem um clima de pânico total. Se a gente vê, por exemplo, as matérias, né, na imprensa digital do progressista que apoia o Lula, ligado ao PT de alguma maneira, o pessoal está em pânico, né? Esse pânico já havia se manifestado antes, nós criticamos isso daí. Quando, né, algumas pessoas aí saíram do país porque não dá para viver no Brasil, que estava muito ameaçada pelos bolsonaristas. Sendo que, na realidade, né, essas pessoas não foram ameaçadas nada, né? Não aconteceu nada. O PCO teve muito mais atrito com bolsonaristas, inclusive atrito físico, do que qualquer uma dessas pessoas. Em momento algum, nós dissemos que a coisa estava impossível de ser vivida, né? Muito pelo contrário, né? A experiência nossa é que, até o momento, os bolsonaristas, da maneira como estavam agindo, não tinham força nenhuma para impor nada,
né? Nós, por exemplo, nós vimos aí os atos que foram realizados na Avenida Paulista e as torcidas organizadas, o pessoal participou disso, expulsaram o pessoal da Paulista. O pessoal só conseguiu se manter na Paulista porque o pessoal do Guilherme Boulos fez um acordo para dividir a Paulista com a direita. Porque senão eles nunca mais iam fazer ato na Paulista, a não ser o ato do Bolsonaro de 7 de setembro, esse tipo de coisa, né? O bolsonarismo é uma ameaça? O bolsonarismo pode tomar o país pela força? Poderia, em algum momento. Mas isso não está acontecendo agora. Então, quando você exagera demais, né, a força do adversário, também é um sinal claro de capitulação. Você está morrendo de medo. E o pior, né, o pior da capitulação é que, ao invés da esquerda chegar e falar, vamos constituir aqui um serviço de segurança do conjunto da esquerda, dos sindicatos, do MST, das organizações populares, para defender as manifestações, defender a campanha eleitoral, etc, etc, etc. Ninguém faz isso daí. Ninguém chama o povo a resistir. Isso é uma capitulação antecipada. Quer dizer, se você não vai enfrentar, se você acha que a esquerda toda está muito ameaçada pelos bolsonaristas e você não vai enfrentar isso daí de uma maneira real, você só vai apelar para o TSE para que enfrente, né? É uma capitulação. Você não vai enfrentar. Você está desistindo, você está abandonando a luta. É uma luta de mentirinha, é uma luta falsa. Tá? Então, isso daqui é a questão, né, mais importante que nós temos aqui na situação política agora. A fortíssima política capituladora do conjunto da esquerda. Se a campanha do Lula, tá, e esse daqui é o mais grave de tudo, for ameaçada de alguma maneira real, né, seja com denúncias manipuladas, toda denúncia em período eleitoral é uma denúncia manipulada. Se a denúncia fosse verdadeira, aparecia antes, né? Se vai aparecer agora é uma manipulação. Ninguém deveria levar a sério, mas não é isso que vai acontecer. O pessoal vai levar a sério. Seja pela força física, seja por algum... O pessoal fala que o Bolsonaro vai dar um golpe, as Forças Armadas vão dar um golpe. Se alguma dessas coisas acontecer, a esquerda vai simplesmente se desmanchar diante disso. Não vai chamar o povo a reagir, como não fez na época do golpe. Uma parte da esquerda apoiou o golpe, inclusive. Não vai reagir ela mesma, vai ficar desnorteada, né? E isso, né, levando em consideração que a eleição é praticamente a única coisa mais objetiva e prática que a esquerda faz no Brasil. Então, nós estamos vendo aqui uma política que não tem nenhum futuro, né? Ao invés de apelar para o povo, de ter uma política ampla, democrática, ao invés de acreditar, né, no povo brasileiro, acredita nas instituições antidemocráticas como o judiciário, a polícia, é uma coisa muito, muito fora do comum que está acontecendo aqui, muito errada e muito problemática, né?